É o capítulo 4, que se refere direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente. O que fala? A criança e o adolescente têm direito à educação. Tá? Primeiro aspecto. Então, já direciona ao direito à educação. Então, aqui no Estatuto vem confirmar que a criança tem direito à educação. Gente, quando fala direito à educação, parece algo tão simples, né? Direito à educação. Mas, quando a lei foi feita, o Estatuto foi feito, né, depois da Constituição Federal de 88, e a criança e adolescente tornou-se um sujeito de direitos, educação, ter educação significa para todos. Né? Então, antes era assim, você ia matricular o filho, tinha alguma deficiência, não tinha vaga e tudo bem, né? Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, que eu tive situações quando eu fui conselheira, porque eu fui conselheira tutelar, um conselheiro tutelar tinha um filho com síndrome de Down. E ele estava encontrando dificuldades, sendo conselheiro, já tendo estatuto. Então, verifique, imagine antes como é que era, né? Ia matricula na escola, a escola simplesmente dizia, não, eu não tenho como atender e não tem vaga. E não disponibilizava vaga, né? Tinha vaga para a criança, qualquer criança na instituição, mas menos para essa criança. Então, verifique, quando vem direito à educação, significa para todos. É forte isso. É uma conquista. Né? A gente, graças a Deus, tem os filhos perfeitos, vão para a escola, tudo certinho. A gente não sente, acha uma coisa comum. Mas quem precisa desse direito, não imagina o quanto ele é importante. Tá? Muito bem. Então, a criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Outra palavra-chave do Estatuto, pleno desenvolvimento. Também vai falar isso, falou isso na Constituição, veio confirmar no Estatuto e vai falar também na LDB. O que é pleno desenvolvimento? Significa que nós não vamos mais trabalhar apenas com a criança sobre um aspecto apenas, nem na educação, né? Só sobre o aspecto de conteúdos. Não, pleno desenvolvimento significa em todos os aspectos. Moral, social, físico, psíquico, religioso, todos esses aspectos essenciais para o seu desenvolvimento. Então, o Estatuto vem confirmar esses aspectos. Então, pleno desenvolvimento significa, nós não vamos cuidar só, passar conteúdo para essa criança, ou como nós falamos, vamos atender só o aspecto físico dela. Nós vamos desenvolver ela plenamente. Tá? Então, vou retomar, né? Artigo 53. A criança e adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Preparo para o exercício da cidadania. Por que preparo para o exercício da cidadania? Porque ela tornou-se um cidadão de direito. Ela é um cidadão de direito, então ela tem que exercer sua cidadania. O que é exercer sua cidadania? Saber os seus direitos, seus deveres como cidadão, né? Que qualquer um de nós tem. Então, se ela é um cidadão, ela tem que desenvolver essa cidadania, ela tem que estar na sociedade fazendo parte da sociedade, ela não está fora da sociedade, ela faz parte da sociedade, porque ela é um sujeito de direito. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, esse capítulo do Estatuto, do artigo 53, ele vai falar dos aspectos do direito à educação. Então, verifique, ele direciona para a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Por quê? Se a educação é um direito, a criança tem que ter o acesso. O que é o acesso? Matricular, fez a matrícula. Mas não é só a matrícula. Se fosse a matrícula, era pouco. Né? A criança tem direito à educação, a matricular. Daí matriculava, não conseguia ir bem, ia embora, reprovava, né? Acontece, muitas vezes acontece. Mas nós iremos verificar, tanto no Estatuto quanto na LDB, que ele vai cobrar esses aspectos do sucesso, da qualidade da educação. A criança tem que ir para a escola e tem que desenvolver. Não é possível que ela vá para a escola e fique reprovando várias vezes. Tá? Ou quando não tenha sucesso, êxito. Tá? Então, esse aspecto fala aqui no artigo
53 do inciso 1º, igualdade, ó, igualdade de condições para o acesso. Todos podem se matricular. E permanência na escola. Então, ela vai ficar na escola, mas ela vai desenvolver na escola. Ah, não é assim, né? Por exemplo, como era antes, né? Quantas vezes o aluno não dava certo por vários motivos e era expulso da escola. Era algo normal, né? Era um contexto que existia. Não é criticar, era um contexto que existia. Não dava certo, não sabia que tá, não tinha lei nenhuma, então vai, expulso. Certo? Muitas vezes de forma injusta, né? O professor não gostava, aconteceu alguma coisa, a escola, melhor não dar certo, não me manda embora, mandava embora. Então, esse aluno não tinha de direito a acesso, mas não de permanecer, continuar, melhorar, progredir, né? Certo? Outro aspecto, né, do direito à educação, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Por isso, né, gente, o aluno reprovou, entra, né, eu fui chefe do núcleo, trabalhei também no núcleo de educação e gestão, coordenador de gestão escolar. Todo final de ano, né, início de ano, tinha lá várias denúncias lá na ouvidoria de alunos que reprovavam e queriam rever. É um direito, tá? É um direito do aluno. A gente, claro, como professor, fica cansado, né? Você faz todo aquele processo, aí aquele aluno reprova. Mas eu sempre dizia para os professores, a partir do momento que você tem tudo embasado, ele pode entrar, que é um direito dele, rever, né? Se não foi justa essa avaliação, rever os aspectos avaliativos como foram. E nós, a partir do momento que estamos organizados, preparados, temos tudo embasado, né? Não tem problema nenhum. Você está embasado e você vai justificar toda a repetência que teve, por exemplo, né? Então, o aluno, a criança, adolescente, tem direito, segundo o estatuto, depois nós iremos verificar no LDB, de contestar, né, a sua avaliação, né? Contestar os critérios avaliativos. Então, ele pode recorrer às instâncias superiores. Também no direito à educação, no artigo 53, direito de organização e participação em entidades estudantis, né? Os grêmios estudantis, então, se ele é um cidadão, ele também tem que estar participando dessa sociedade. Então, esses artigos que nós iremos falar, ele direciona sempre a educação. Ele é do estatuto, mas ele está direcionado à educação. Por isso que ele está falando dos grêmios estudantis. Ele está direcionando essas representações dentro da escola. Continuando ainda o artigo 53. No inciso 5º, eu deixei aqui para vocês verificarem, né? Esse daqui que está riscado e essa alteração para eu poder explicar. Eu sempre digo e vou repetir, vai estudar uma lei federal, vai lá no Google e pega a lei atualizada. Não pega documento qualquer, lá tem a lei de 1900 ou de 2000 que fosse, tá? Eu pego de 2000 lá, né? E daí acho assim que tá bem, posso estudar. Não dá, gente. Sempre tem atualizações nas leis federais. Então, a melhor coisa a fazer é atualizar. E quando é atualizado, o documento que você pega lá atualizado, vai dar o que era, daí esse risco e o que ficou, o que foi alterado. Por que ele risca e não apaga? Né? Porque de repente vai dizer assim, nossa, por que está tudo cheio de risco a lei? Ele risca para permanecer ainda o que estava escrito anteriormente, para que a gente possa entender o processo de mudança, o que alterou. Certo? Então, por isso que não é apagado. Eu poderia simplesmente, né, nós como professores, ó, aqui não é mais dessa forma, vamos apagar esse inciso. Não, ele permanece, tá? Estou explicando só para que vocês entendam, porque de repente pega a lei e está tudo riscado. Então, esses riscos são as alterações que são feitas. Então, eu deixei aqui para vocês verificarem. Então, no artigo 53 do capítulo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata o direito à educação, cultura, esporte e lazer, no inciso 5º, essa redação aqui, nova, ela foi dada por essa lei aqui, ó, Lei 13.845 de 2019. Então, 2019, veja, foi alterado este inciso. Qual que é o inciso que estava antes?
acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, tá? Aqui permanece, ó, acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. Parece o mesmo, mas não, houve um complemento. Qual que é o complemento? Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, antes não tinha essa complementação da lei, então, se eram irmãos, tinha vaga para um, não tinha para outro, não tinha como garantir, né? Agora, com a alteração da lei, então nós temos que garantir por quê, né, gente? Vamos ser bem sinceros. A lei é feita, ela não vê a realidade. Né? E a realidade, como é que funciona? A mãe muitas vezes não tem um filho, a gente trabalha em escola pública, sabe, às vezes a mãe tem 2, no mínimo, 3, 4, 5 filhos. Aí vai deixar um em cada escola, vai passar o dia inteiro buscando criança e levando criança, né? Então fica difícil também. Então a gente também tem interpretado esse aspecto. Então a lei foi alterada no artigo 53, do inciso 5º. Então foi dado por essa, a redação foi complementada, né? Então, garante-se a vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa. Agora, sobre esse aspecto aqui, né, que trata esse inciso. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Eu sou professora também, já fui diretora, né, e às vezes essa situação nos incomodava, né. A seguinte situação. Vinha criança, eu moro perto, que era vaga aqui nessa escola. E a escola não tinha vaga, né? Eu fui diretora, muitas vezes não tinha vaga para aquela turma que aquele aluno, de repente, se mudou e mora na frente da escola. O que pode ser feito, gente? Como qualquer, né, bom senso, ser humano de bom senso, a gente justifica. Então, o problema é assim, é para ter perto da sua residência. Mas se de repente não tiver, pode ser justificado, tá? Mas como que nós temos que estudar para uma prova, para um concurso? Nós temos que estudar como que está a lei. Então, o que diz a lei? Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa, o ciclo de ensino da educação básica, tá? Então, é isso que vale num concurso público. Esses aspectos de justificar, esse não vai ser cobrado, porque esses são coisas que acontecem no dia a dia para se organizar uma instituição, tá? Então, por que eu falo para vocês? Para que vocês saibam muitas vezes que acontecem essas realidades. Porque quando nós vamos estudar uma lei, muitas vezes as pessoas assim, mas é dessa forma, a lei fala de outro. Para estudar para concurso público, nós temos que estudar a lei secamente, tá? Então, acesso, né, à vaga, vamos retomar ali. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, tá? Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, verifique esses aspectos. Os pais têm o direito, né? Primeiro, eles têm que ter ciência do processo pedagógico e também participar da definição das propostas. Se ele quer colocar o seu filho na escola, ele pode participar, né? Saber como é que é o trabalho pedagógico que é desenvolvido na escola. Ele tem todo o direito, o filho, né, dele, e também a responsabilidade dele como pai, né? A gente não verifica tão comum algo assim, né? Os pais estar lá participando. Seria até bom se fosse muito mais, né? Mas não vão. Mas existe o direito, como eu falei. O que está sendo falado na lei? Que é direito dos pais terem esse conhecimento, terem ciência da proposta pedagógica e também fazer parte da construção dessa proposta, essa definição das propostas educacionais. Artigo 53A, também, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, do Direito à Educação. Ele foi incluído, então não existia antes de 2019, ele foi incluído por essa Lei 13.840 de 2019, então artigo 53A. Então, artigo 53A foi incluído pela Lei 13.840 de 2019, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimento congêneres assegurar
medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, verifique, por mais que se trate de educação, mas aqui está dizendo assim, como é que eu posso dizer? Colocando a responsabilidade, né, o dever da escola, de clubes e agremiações, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas ilícitas. Então, se nós temos o dever de educar, então, mais do que nunca, através de palestras, através de conscientização, prevenção, né? Então, várias ações que podem ser desenvolvidas para a prevenção do uso das drogas, tá? Então, o artigo 53A foi incluído em 2019 com essa conscientização e esse dever, né? Muito bem, continuando, o Estatuto da Criança e Adolescente, o capítulo 4º, do Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Eu sempre retomo para que a gente não perca o fio da meada. O que nós estamos falando? Porque às vezes vou falando assim, eu gosto de sempre retomar para que vocês memorizem, né, para que fique a minha voz falando para vocês. Então, nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Direito à Educação, artigo 54. O que fala o artigo 54? No artigo 54, ele vai falar dos aspectos do dever do Estado, tá? Então, ele vai passar, o Estado, ele direciona ao público, né? Então, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, daí estão os incisos. Primeiro inciso, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a nela não tiverem acesso na idade própria. Gente, aqui está falando do ensino fundamental. Eu gosto sempre de retomar aqui, né? Quem já fez comigo, eu já falei várias vezes. Para alterar o inciso de uma lei, a lei federal, que nem o Estatuto da Criança e Adolescente, qualquer palavrinha que for alterada tem que ser feito uma lei para essa alteração, para incluir ou dar uma redação nova, certo? Então, é necessário uma lei, uma discussão, né, que a gente verifica sempre na Câmara dos Deputados, todas aquelas discussões que acontecem. Então, para qualquer lei, precisa ser discutido, né, analisado, verificado, por mais que mude uma palavra, tá? É todo um processo que acontece, não é simples. O Estatuto foi feito em 1990. Em 1990, a obrigatoriedade do ensino era o ensino fundamental, certo? Depois que veio uma emenda constitucional que tornou-se obrigatório a educação básica. Então, se perguntarem, de acordo com a LDB, o que é obrigatório, é educação básica, da educação infantil, da pré-escola, dos 4 até os 17 anos do ensino médio. A LDB foi alterada por uma emenda constitucional. O Estatuto, este inciso não foi alterado, por isso que ele fala do ensino fundamental. Daí vocês perguntam assim, mas daí qual que eu respondo? Já várias pessoas perguntam, qual que eu respondo? Gente, eu vou retomar e vou falar várias vezes para memorizar. Porque, como eu falei para vocês, não quero preparar vocês só para o concurso de Carambeí, quero preparar vocês para todos os concursos que aparecer. O meu objetivo não é pequeno, não é só para Carambeí. É pouco. O concurso que se for participar, você vai ter isso em mente. Mas por isso tem que estar sempre estudando a lei, porque de repente pode ser alterada. O artigo 54 do Estatuto está direcionando apenas ao ensino fundamental. Então, se eu vou responder uma questão de acordo com o Estatuto, no artigo 54, é apenas o ensino fundamental que é obrigatório. Certo? Se não entender, depois pode perguntar, ou pode perguntar aqui também. Eu vou retomar aqui bem devagar para que vocês entendam. Então, no artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no capítulo 4º, diz o seguinte, é dever de quem? Do Estado. Muito bem. Então, nós estamos passando a responsabilidade para o Estado. Assegurar a quem? A criança e adolescente. O quê? Ensino fundamental. Tá? Obrigatório e gratuito. Inclusive para os que
inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Então, é o ensino fundamental. Mas aqui complementa progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade é o ensino médio, porque aqui já estava se verificando essa extensão dessa obrigatoriedade. Mas quando nós vamos interpretar uma lei num concurso, é de acordo com o que está escrito aqui, tá? Não pode mudar. Daí foi alterado, inciso terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, outra coisa, né? Verifique. No estatuto, porque essa lei eu peguei a atualizar, tá? Fui lá, como eu falei, eu vou mostrar aqui para vocês, vou lá no Google, né? Digito lá, ECA atualizado. Então, aqui que a gente pega a lei, verifica, né? Ó, todas essas alterações que eu falei para vocês, riscadinho, né? Com as leis que foram alterando. Aí no artigo 54, ele diz o seguinte, ó. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Isso nós sabemos, atendimento educacional especializado. Tem que ser uma pessoa especialista para atender. Só que diz assim, portadores de deficiência. A lei alterou esse termo, a LDB, né, alterou, esse termo de portador de deficiência, tá? Agora é falado pessoa com necessidades especiais, tá? Então é isso que nós temos que entender. O estatuto, vou retomar, não alterou por conta que se vai alterar qualquer palavra, tem que ser feita uma lei. Ainda não foi feito, não tiveram tempo. Essa é outra coisa que acontece lá no, né? Não tem nada a ver com isso. Vamos falar o que nos interessa aqui. Mas de verdade não tiveram tempo de alterar aqui, né? Não estudaram ainda o estatuto, mas tá bom. Vamos lá, o que cai na prova. Então, não foi feitas as alterações, por isso que está escrito portadores de deficiência. Mas o termo correto é pessoa com necessidades especiais, tá? Porque portar é um termo que eles acham pejorativo, então foi alterado esse termo, tá? Porque vocês tenham consciência disso também, certo? Porque daí a gente vê de uma forma e vê da outra, a gente acaba confundindo, né? Nossa, uma hora tá portador, outra hora tá necessidade. O que é o certo? O certo é pessoas com necessidades especiais. Mas o estatuto não foi alterado, está portadores, tá? Só para explicar para vocês. Então aqui eu mostrei para vocês a lei mesmo, né? Porque aqui eu fiz os slides para que vocês possam ver e acompanhar. Então, atendimento educacional especializado, tem que ser especializado, né? Aos portadores de deficiência. Então, aqui está escrito portadores, mas o certo é as pessoas com deficiência, tá? Necessidades especiais. Preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Então, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, esse atendimento deve ser preferencialmente, até houve esse ano passado, né, uma discussão dos aspectos de uma lei que direcionava a enfatizar o atendimento fora da escola. Foi falado do aspecto de inclusão. A inclusão, ela estava agora caminhando em passos lentos, mas estava tendo um outro direcionamento. Daí vem a lei e acaba com tudo, tira essas crianças e coloca num espaço diferente, tá? Então, o objetivo da criança estar na escola regular é a inclusão. A criança que estuda com uma criança que tem uma deficiência, ela tem um outro olhar diferenciado, ela respeita, ela tem mais paciência, ela sabe trabalhar melhor, né? E, de repente, eu sempre conto a situação, né, minha com o meu filho. O meu filho, quando tinha uns 5 aninhos, ele estava numa educação infantil, e tinha uma criança com síndrome de Down, uma menininha, que amava o meu filho. Ele tinha uns 4, 5 anos. Quem não ama meu filho, né? Também é maravilhoso, graças a Deus.
Mas assim, eu não, nem lembro o nome da menininha, mas a menininha onde estava o Christian, ela queria estar. Então o Christian estava na sala lá em buscar o Christian para brincar com ela, para ficar com ela, né? Então o Christian sempre estava junto com ela. Então o Christian conviveu com aquela criança desde pequenininho, entendendo uma criança com síndrome de Down, né? Um olhar diferenciado, né? Um cuidado, uma atenção diferente. Eu, com 7 anos, tive uma outra realidade. Eu gosto de comparar para que vocês verifiquem a importância da inclusão no desenvolvimento da criança e adolescente. Eu, com 7 anos, eu tinha um primo que tinha síndrome de Down. E naquele tempo não ia para a escola, né? Era difícil. Então ele ficava em casa. E como eu não tinha desenvolvido, ele gritava, sabe? Ele não sabia falar, ele ficava gritando. Né? Ele dava uns gritos bem altos. E eu tinha medo dele. Então, cada vez que eu ia visitar, eu morria de medo dele me machucar, sei lá, porque ele gritava, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o meu olhar para mudar, claro que muda, graças a Deus, né? Com estudo, conhecimento, com experiência, você vai mudando, ainda bem, né? Então, claro que mudou, graças a Deus, mas teve um processo de educação que teve que mudar, alterar esse meu olhar diferente do meu filho, que teve essa inclusão desde de criança com essa menina, né, da síndrome de Down. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando nós colocamos uma criança, né, com alguma deficiência dentro da instituição, nós verificamos que ela vai, o objetivo maior é a inclusão. Esses aspectos de aprendizagem também, por isso ela tem um atendimento especializado, que pode ser na escola ou em outro local, tá? Mas o que cai na prova, né? Cai na prova que o atendimento educacional especializado, segundo o estatuto, está aos portadores, né? Portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, isso é o correto, né? Preferencialmente na rede regular de ensino. Daí o inciso 4º, ele foi alterado também, verifique. Ele estava dessa forma, foi riscado, né? E foi alterado por essa lei 13.306 de 2016. O que alterou? Esse inciso do artigo 54. O inciso 4º dizia assim, ó, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Porque antes, 0 a 6 anos de idade, fazia parte da educação infantil. Quando alterou para 9 anos o ensino fundamental e a criança de 6 anos passou para o 1º ano, então houve essa alteração aqui também da lei, né? Então, o que vale é isso aqui agora, né? Então, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Tá? Então, o que vale é isso aqui, 5 anos. Porque de 0 a 5 anos de idade é creche e pré-escola. Tá? Então, verifique, aqui, nesse artigo, ele está passando a responsabilidade do Estado, né, da obrigatoriedade do ensino fundamental, a extensão do ensino médio e o atendimento em creche pré-escola. Por isso que eu disse, não foi alterado ainda, porque se fosse alterado, seria a obrigatoriedade da educação básica, tá? Mas vamos que vale o que está escrito na lei. Continuando ainda o artigo 54, no inciso 5º. É dever do Estado o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, né, para que dê continuidade aos estudos, para que o aluno não se limite àquilo e sim continue estudando, criança e adolescente, né? Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador, então verifique, o Estado também tem que ofertar esse ensino noturno regular, certo? Para o adolescente trabalhador. E o inciso 8º, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde. Também outro aspecto que precisa alterar, né? Por que está falando aqui, ó, ensino fundamental através desses programas suplementares? Porque é obrigatório. Tá? Vou repetir, quando foi feito o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, a obrigatoriedade era apenas o ensino fundamental. Depois, com uma emenda constitucional que alterou a obrigatoriedade para a educação básica, da pré-escola
4 anos até ensino médio, 17 anos. O estatuto não alterou a lei. Por isso que ele fala desses programas complementares apenas para o ensino fundamental. Tá? Porque o que são esses programas complementares? Se é obrigatório o ensino, obrigatório o Estado ofertar, o poder público ofertar, a educação pública, né, ter educação pública obrigatória e gratuita para todos os alunos, né, quem quiser se matricular, então ele tem que ter esses programas suplementares. Por quê? Né? Vamos falar por quê. Por causa da situação, né, do ser humano brasileiro. Por exemplo, né, como eu fui chefe do núcleo, gente, porque quando a gente trabalha numa escola apenas, a gente se limita à visão do nosso bairro, né? Não que seja ruim, faz parte, né? Nós nos limitamos ao bairro que nós vivemos, né? A realidade nossa ali. Por exemplo, eu que fui gestora, fui chefe do núcleo, quando você tem uma visão geral do que acontece, você verifica a necessidade das leis. Por exemplo, esses programas complementares. Uma vez eu fui numa escola, e nós chegamos numa escola, e daí a diretora, muito orgulhosa, mostrou um aluno que ele tirava as melhores notas, né? Excelente, né? Mas olha a realidade dele. Ele levantava 4 horas da manhã para pegar o ônibus escolar todos os dias, não é um lá de vez em quando, né? Todos os dias, 4 horas da manhã para pegar o ônibus escolar e ele chegava às 7 na escola. 3 horas diárias de viagem. 3 horas de viagem diária. 3 para ir e 3 para voltar. Imagina. Tá? Então, 4 horas. Daí você pega esse aluno lá às 7 horas da manhã. E você vai verificar a realidade dele. Então, esses programas suplementares. E vamos assim. E se não tivesse, né? Mas também poderia ser visto. Poderia ter uma escola, sei lá, mais perto, né? Outra situação. Não sei. Mas vamos pensar, né? Vamos falar assim dos aspectos da importância desses programas suplementares. Como criança que passa fome e a merenda é essencial, como criança que não tem uniforme é essencial ter uniforme, material, o livro didático. Então, muitos deixaram de estudar por conta disso, de não ter livro, de não ter, entende, como ir, não ter alimentação. Então, esses programas suplementares é para garantir esse direito, tá? Vou retomar, o artigo 54, inciso 8º, ele fala do atendimento do ensino fundamental, por ser obrigatório, quando foi feito o estatuto, o ensino fundamental, tá? Então, se vamos trabalhar para concurso, é isso que vale. Através de programas suplementares, material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Outra coisa, as alterações foram feitas na LDB que nós vamos verificar a obrigatoriedade da educação básica. Então, o estatuto ainda continua dessa forma, tá? Mas se tiver dúvida, pergunte. Continuando ainda o artigo 54, parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que quer dizer esse inciso? Direito público subjetivo. Significa que ninguém pode tirar. E se tirar, vai responder por isso. Ninguém quem? Poder público. Então, não pode existir um município, por mais pobre que seja, dizer assim, não, nós não podemos oferecer a educação porque nós não temos condições de pagar professores ou ter escola. Não pode. Porque é um direito público subjetivo. E outra coisa, funciona assim, ó. O não oferecimento, no parágrafo 2º, o não oferecimento desse ensino obrigatório pelo poder público, nós estamos falando da escola pública, né? Ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Eu sempre digo, por isso que na situação que nós estamos vivendo na pandemia, se preocupam tanto com a frequência dos alunos, gente. Porque é um direito e um direito não pode ser violado. Por conta do quê? Das consequências de vida, de oportunidade de vida. Então, imagine tirar de uma criança esse direito, entende? A educação,
o que vai acontecer na vida dela? Vamos colocar uma criança, né? Duas crianças com a mesma idade. Uma que tem todas as condições, os pais cuidam, tal, estuda e tem a escola, e tem material, dá tudo certinho. É outra, todas as dificuldades. Como é que elas vão caminhar? Tá? Daí alguns anos lá, vamos verificar aquela lá tendo êxito, trabalhando, desenvolvendo, e aquela outra com várias dificuldades sociais, por conta do seu direito de ser violado. Então, por isso que eu disse, nós de repente não temos a noção da importância disso, tá? Então, o inciso segundo fala que então, esse direito público subjetivo significa que o não oferecimento desse ensino, né, obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade. Compete ao poder público recensear. Aqui já passa a responsabilidade, né, ao poder público. O que é esse recensear os educandos? Só que aqui está falando também, ó. Aqui no Estatuto está falando do ensino fundamental, retomo, aqui está falando do ensino fundamental. Mas esse recensear, o que significa? O recensear significa observar assim, se a educação é um direito público subjetivo, tem que ser ofertado, se não oferecer, responde por isso, tá? Eu tenho que ter escola para todos, todos os alunos têm direito à escola. Se tem direito à educação, eu tenho que saber, eu tenho que recensear, saber quantos nós temos para poder oferecer as vagas, para que tenha carteira, para que tenha material, para que tenha professores, tem que recensear. Tá? Então, por isso que anualmente é feito, quantos alunos tem, onde estão, esses aspectos. Tá? Então, é importante por causa dessa situação, é um direito. Então, tem que recensear, tem que saber quantos alunos tem para oferecer as vagas, para ter a sala de aula, o espaço, para ter o professor, tudo com qualidade, para ofertar a todos. Não pode ofertar de maneira, né, diferente, porque ele é pobre, eu vou ofertar de qualquer forma. Não, é direito, tem que ofertar com qualidade, certo? Então, esse recenseamento é nesse aspecto. Eu tenho que saber quantos que tem. Quantos alunos tem para CMEIs, né? Educação infantil, certo? Tem sala para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, tem professores, tem todo o material, o transporte, então é um trabalho grande, né? Quem trabalha nessas instituições, né? Por exemplo, nem no núcleo ou mesmo na Secretaria de Educação, é um trabalho grande para você organizar todo esse processo. Então, por isso que é dividido por seções, né? Que cuida do transporte escolar, que cuida dos aspectos pedagógicos, né? Recursos humanos, então, tudo isso para que se organize a escola. Então, o Estado tem esse dever de recensear. Mas, como eu falei, volto a repetir, aqui está falando apenas do ensino fundamental, no artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Por não ter alterado ainda. Fazer-lhes a chamada, né, nesse recenseamento, e zelar. Zelar com quem? Junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Por que junto aos pais ou responsável? Porque nós verificamos lá no começo, quando nós falamos que o direito à educação é dever de quem? Da família, lembra? Da sociedade, da comunidade e do poder público, né? Cuidar dessa criança. Então, mais do que nunca, se ela está matriculada, eu tenho que zelar pela frequência dela. Mas só o Estado que tem a escola, que tem que cuidar? Não, os pais também. Porque é dever deles. Senão fica assim, né? Coloco o meu filho lá e pronto. Não, você é pai, mãe, você também tem que vir, por isso que ele tem que chamar. Eu sempre dizia quando era diretora da escola. Acontece alguma coisa, chama o pai. Pai e mãe são responsáveis. Não tem nem A nem B. Chama pai e mãe, é responsável. Tem que cuidar, tem que verificar, tem que acompanhar, tem que chamar a responsabilidade, tá? Muito bem. Então, esse é o artigo 54, os incisos, né? O parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 54. O artigo 54 é bem longo, né? Tem todos esses incisos e parágrafos.
Artigo 55 ainda do direito à educação do capítulo 4, a educação, cultura, esporte e lazer. Artigo 55 diz o seguinte: os pais ou responsável têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, observe, quem tem que recensear é o poder público. Tá? Fazer-lhes a chamada. Mas quem matricula não é o poder público, é os pais. Os pais que têm que ir lá matricular, tem que assinar. Porque senão a responsabilidade fica assim, né? O poder público faz tudo, tem que matricular ainda criança, né? Não, os pais têm que ir lá, porque eles têm que matricular e tem também que dizer lá pela frequência do aluno. Aí o aproveitamento também, certo? Então o estatuto vem dizer esses aspectos, né? Os pais têm obrigação, a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56, 56, né? Artigo 56. Artigo 56 diz o seguinte: os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, olha, está direcionando ao ensino fundamental, comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Então, quem que deve comunicar ao Conselho Tutelar? É o dirigente, segundo o estatuto, o dirigente da escola. Quem que é o dirigente da escola? O diretor. O diretor que deve comunicar ao Conselho Tutelar. Tá? E não é as pessoas da escola. A responsabilidade... Gente, o estatuto passa a responsabilidade para alguém. E quando ele dá o nome de quem é responsável, aquela pessoa responde por isso. Tá? Então, por exemplo, se ela não fez, ela acaba respondendo. Quer ser diretor? Muito bem, tem que cuidar desses aspectos. Se houver a situação de maus tratos envolvendo seus alunos, tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Também outros aspectos: reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados os recursos escolares. Verifique. Quando há falta injustificada, né, eu que fui conselheiro tutelar, significa que alguma coisa está acontecendo. Algum direito está sendo violado. Essa criança está sofrendo violência, essa criança está doente, alguma coisa está acontecendo para ela não ir para a escola. Tá? Ah, os pais não querem levar, então o direito à educação está sendo violado. Então, é responsabilidade dos pais, né, fazer esse acompanhamento e a criança está na escola. Então, se a criança faltou e não justificou, a escola tem que verificar. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, que nós temos primeiro que verificar, olha, esgotados os recursos escolares. O que significa esgotar os recursos escolares? Quer dizer, eu fui, verifiquei que ele faltou, tá injustificado. Daí falo, converso, ele voltou, muito bem, tá? Mas agora eu fui, falei, conversei, fiz de tudo, não foi, daí sim eu comunico ao Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar cuida de uma cidade. Ele não pode ficar vendo esses casos, né? Ele vai ver os casos extremos. A criança faltou. A escola foi atrás, ninguém falou nada, o Conselho Tutelar vai verificar. Mas antes de passar para o conselho, a escola tem a obrigação de identificar essas faltas, mas fazer algo para que recupere esse aluno, para que esse aluno retorne, volte, né? Então, é reiteração de faltas justificadas e de evasão escolar. Então, o que tem que fazer? Os dirigentes do estabelecimento do ensino fundamental, segundo o estatuto, comunicar ao Conselho Tutelar. E também elevados níveis de repetência. Elevados níveis de repetência, por que eu tenho que comunicar ao Conselho Tutelar elevados níveis de repetência? Eu vou falar para você várias vezes, porque é direito à educação. E a educação ele tem que ter sucesso, tem que ter permanência na escola e prosperar. Não permanecer reprovando, né? Ter sucesso na escola. Então, significa assim, ele está lá na escola e repetindo, alguma coisa está acontecendo. Tem que ser feito encaminhamento. Claro que a escola vai verificar, vai chamar a mãe, vai chamar o pai, vai verificar o que está acontecendo.
Mas muitas vezes os encaminhamentos a médico, alguma coisa, o conselho tutelar pode auxiliar nesse processo. Então, se a criança não está desenvolvendo bem na escola, tem que ser encaminhada, tá? Então, porque a direito à educação, ela tem que ir bem na escola, certo? Então, se ela está repetindo, né, bastante repetências direta repetindo, então tem que ser comunicado ao conselho tutelar para que sejam tomadas providências, tá? Então, quem tem que comunicar? Os dirigentes de estabelecimentos elevados níveis de repetência. Muito bem, continuando ainda, o Direito à Educação, capítulo 4. Artigo 57, ele diz o seguinte: o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática, avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental. Aqui está também, ó, ensino fundamental segundo o estatuto, mas é a educação obrigatória, tá? Que é a educação básica. Mas aqui o estatuto, como nós vamos estudar para concurso, nós temos que estudar. Se estamos estudando o estatuto, vamos interpretar o estatuto, certo? Mas, em geral, o que vale é a obrigatoriedade da educação básica. Muito bem. Então, segundo o estatuto, para estudar para concurso, diz no artigo 57, que o poder público deve estimular. Por que deve estimular essas pesquisas, experiências, né? Todos esses aspectos? Para verificar a inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório, segundo ali, né? Porque se é um direito, se é obrigatório e ele está sendo excluído, o que está acontecendo? Temos que fazer algo para que ele esteja dentro da escola, que ele seja incluído. Eu que trabalho há anos na escola, né, mais de 30 anos, então a gente vê quase todo esse processo, a gente verifica o seguinte: a escola, a partir da Constituição Federal, a partir da LDB, apesar que eu comecei a trabalhar bem nesses momentos, né, nessa mudança, a escola, antes ela excluía, né? Não era para incluir, era excluía. Não dava certo, não dava embora. E, de repente, com toda essa transformação da lei, ela teve que incluir a todos. E nós, professores, nós, escola, não estávamos preparados. Porque quando a gente estuda, a gente está preparado para uma realidade. Eu me formei professora para uma realidade de educação. De repente, né, vou dar um exemplo bem básico. Quando eu fui conselheira em 2003, começou a situação do crack. Uma droga nova que a gente não sabia. Eu lembro que eu tive que estudar, porque daí não tinha, né? Não tinha Google, essas coisas. Eu tive que pegar uma revista e estudar o que era crack, o que ele fazia, né? Quais as consequências, né? Para poder entender e saber, pelo menos falar, argumentar sobre essa droga, né? E então, estava começando. E parecia assim que não ia ser, né? Era algo forte. Mas o que aconteceu? Era uma droga barata, ela vicia rápido, também, né, ela destrói rapidamente, então ela tem consequências graves. E, né, R$5 a criança, adolescente compra, né, não sei se compra ainda, não estou atualizada nos preços das drogas, né? Mas quando eu era conselheira, eu era atualizada nos preços da droga, agora não sou mais. Faz tempo que eu, né, saí de conselheira. Tem que dar risada, né, gente? Mas é real. Porque quando naquele tempo eu sabia o preço do crack, era em torno de R$5. Então era baratinho o crack, né? Então as crianças estavam começando a vivenciar. E de repente essa criança estava na rua tal, e vai para a escola. E o crack, ele deixa muito agressivo, né? Ele transforma, meu Deus, é horrível essa droga. Então, as consequências são horríveis. Então, de repente, eu, Carmen, fui preparada para trabalhar com outro aluno, que não é usuário de droga. Né? Lá em 1980 e 85, que eu me formei, eu não estava preparada para esse aluno. Nem existia esse crack. Agora, né, por exemplo,
vou trabalhar, depois, como eu falei, em 2003, que eu era conselheira, mas mesmo assim trabalhava em escola, que começou essa droga, a gente não estava preparado, não sabia nem o que acontecia com essa criança, ou esse adolescente que usava essa droga, né? Então, verifique, nós não estamos, muitas vezes, preparados para essa realidade. Então, a escola acabou incluindo a todos. Então, nós também tivemos que nos reorganizar para poder incluir a todos, né? Então, o que está dizendo o artigo 57? Que nós precisamos ter pesquisas, experiências, novas propostas relativas a calendário e tal, para incluir, né, todas as crianças que está falando de exclusão, né, para a inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, fazer para que todos tenham sucesso na escola. Artigo 58, ainda do Estatuto da Criança e Adolescente. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esses a liberdade da criação e acesso às fontes de cultura, né? Aqui está dizendo que a criança, né, proporcionar a ela o pleno desenvolvimento desses aspectos culturais também, né? E artigo 59 do Estatuto da Criança e Adolescente ainda. Os municípios, com o apoio dos estados e da União Federal, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e juventude. Por que está falando esses dois parágrafos? Porque este capítulo fala também da cultura, tá? Então, precisa estimular, né, a destinação de recursos e espaço para programações culturais e esportivas e de lazer voltados para a infância e juventude. Então, eles fizeram nesse artigo, né, essa síntese dessa importância. Tem que estimular, tem que proporcionar, tem que fazer com que a criança participe, né, e desenvolva esses aspectos culturais de esporte e lazer. Então, fecharam todo o artigo aqui, né. Esses são os artigos que nós trabalhamos, referente ao Estatuto da Criança e Adolescente, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Certo? Eu gosto de trabalhar bem tranquilo, porque é um artigo que é bastante cobrado, artigos, né? Porque é um capítulo inteiro do direito à educação. Então, eu gosto de trabalhar bem tranquilo para que vocês entendam, e eu gosto sempre de falar desses aspectos, principalmente que falei para vocês. A obrigatoriedade da educação básica, aonde alterou na LDB, na emenda constitucional, não alterou o estatuto. Por isso que fala do ensino fundamental, tá? Mas vai estudar para concurso, tem que interpretar de acordo com o que está escrito na lei. Se vocês estudarem bastante esses artigos, revendo o vídeo, aula, revendo, eu coloquei lá disponível para vocês o estatuto comentado. É bom ter aquele documento para estudar, tá? Depois eu vou fazer simulados para que vocês possam exercitar, né? Fazendo exercícios sobre o estatuto. Então, tudo para vocês aprenderem mais, tá bom? E acertando o estatuto, nossa, já é bastante, tá? Obrigada, Juscelia, obrigada a vocês. Gratidão, até a próxima aula. Obrigada, e vamos trabalhando, e qualquer dúvida, estamos lá. Obrigada, Emanuela, obrigada, beijos.